E hoje nós vamos falar sobre a reforma política e os efeitos dessas manifestações, dos protestos nas ruas. Para falar sobre o assunto, conversamos com o advogado Eduardo Nobre, subprocurador da República aposentado. Bom dia, doutor Eduardo Nobre. Como é que está essa representação, como é que está essa reforma política e os efeitos dessas manifestações nas ruas? Você veja bem, o povo, todas as partes do Brasil, se manifestou pacificamente e disse das suas necessidades, das suas carências nas áreas da saúde pública, da educação, da segurança pública. Então eu creio que essa manifestação, e que foi uma manifestação legítima, irá influir sobre qualquer trabalho de reforma legislativa que venha a ser feito. O que se relaciona com a reforma política propriamente dita, é preciso saber sobre quais pontos ela irá incidir, né? Porque isso não ficou claro, isso não ficou... Qual a pauta específica? Qual a pauta específica, né? O Supremo Tribunal Federal está fazendo uma série de audiências públicas sobre financiamento de campanha. Então é preciso saber se esse financiamento será um financiamento feito pela sociedade, através de contribuições voluntárias, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, se haverá proscrição das empresas, ou se será um financiamento público exclusivo. Há uma crise de representação política, o senhor vê dessa forma? Eu acredito que há uma crise de representação política decorrente da maneira como as nossas instituições políticas são constituídas, não é? As eleições são feitas assim, as campanhas impedem, no meu modo de ver, que haja uma manifestação legítima da vontade popular. Então, sempre que há um impedimento à manifestação legítima da vontade popular, a representação congressual ela não reflete os interesses maiores ou o pensamento médio da coletividade. O que o senhor achou da decisão da presidenta em convocar uma constituinte específica? Para a reforma política, eu acho que é necessária a constituição dessa reforma, dessa constituinte específica, porque a constituinte com poderes exclusivos, no meu modo de ver, ela só é necessária, só se faz necessária, quando há uma mudança de regime. Certo? A proposta é mexer em tudo. Então, em 1988, nós passamos de um regime de exceção para um regime democrático. Naquela época, se cogitou de uma constituinte exclusiva, mas prevaleceu a ideia da convocação do Congresso com poderes constituintes originários. Então, hoje eu não vejo por que nós defendermos constituinte exclusiva, com um Congresso com poderes exclusivamente constituintes, porque o regime, não há necessidade de alterar a estrutura do regime. Há necessidade de fazer algumas alterações, e essas alterações pontuais são feitas por emenda constitucional. O que poderia ter sido feito para evitar todas essas manifestações, tudo isso que está acontecendo? Nada, porque isso aí está compreendido no direito de reunião, que é assegurado pela Constituição, e o poder público tem o dever de garantir aos manifestantes o direito de fazer o protesto. Só pode intervir para impedir tumultos, atos de vandalismo, agressões físicas. Que tem acontecido, né? Mas jamais para impedir a realização do movimento. O movimento é legítimo, todos têm direito. A OAB lançou uma campanha, né? A eleição limpa. E o objetivo é legitimar, né, ainda mais o sistema de eleição no país. Como vai funcionar essa campanha? Qual o Mas eu objetivo? suponho que essa campanha ela vai funcionar
através de um processo de conscientização do povo, né? E procurando informar as pessoas sobre a conduta dos governantes, sobre a atuação administrativa dos governantes, sobre as propostas dos parlamentares, sobre as propostas da oposição, para que o eleitor possa manifestar livremente a sua vontade. Voltando um pouquinho a falar das manifestações, uma das reivindicações desses protestos é a questão da PEC 37. Né? O que o senhor tem a dizer sobre essa proposta de emenda à Constituição? Olha, essa proposta de emenda à Constituição, no meu particular modo de ver, é desinfluente. É como se você colocasse um carro em ponto morto, sem propulsão para avançar ou para regredir. Ela dá exclusividade à Polícia Judiciária para apurar determinados crimes, mas mantém os poderes instrumentais do Ministério Público. Os poderes instrumentais do Ministério Público são aqueles de que ele dispõe ou que ele recebeu por outorga constitucional expressa para realizar os seus desempenhos funcionais. Então não fortaleceria nem a polícia, nem o Ministério Público. O Ministério Público continua funcionando como funciona hoje e a polícia continuará funcionando como funciona hoje, caso essa emenda venha a ser aprovada. Então melhor é continuar? Melhor é o Congresso Nacional afastar, se abster de deliberar sobre essa proposta. Eu vejo essa emenda como uma reação legislativa, uma censura legislativa a eventuais excessos cometidos pelo Ministério Público, e nós sabemos que esses excessos foram cometidos, ou a situações incômodas criadas pela atuação ordinária e legítima da instituição. Ok. Obrigada, doutor Eduardo Nobre, por sua participação em entrevista à TV no Minuto. Tá bom.